Bom dia, igreja. Que bênção poder estar aqui com vocês nessa manhã, adorando ao Senhor, ouvindo um pouco sobre o milagre que Ele tem feito no nosso meio, amém? Quantos estão felizes? Amém. Nossa, estão felizes mesmo? Glória a Deus. Então eu queria convidar você já a abrir a palavra de Deus aí em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o 4. Conforme você for encontrando, você pode se colocar de pé. E se por acaso você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar no telão. A gente vai estar lendo a versão NVI. Amém? Vou esperar todo mundo ficar de pé, então. Estamos continuando a série A Verdadeira Alegria. E vamos lá, então. Filipenses 2, do 1 ao 4. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, destruir todo pensamento que se levanta contra a tua vontade e a tua palavra na nossa vida, Senhor. Que teu Espírito Santo nos conduza num entendimento profundo, Senhor. Que saiamos daqui hoje transformados, Pai, pelo poder da tua palavra, do teu Espírito. Que eu não atrapalhe nada, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é a verdadeira alegria na humildade. E falando um pouquinho de humildade, se nós procurarmos no dicionário o que significa humildade, vai dizer assim: é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, a humildade é quando nós sabemos exatamente o papel que ocupamos. Nós não temos uma imagem elevada de nós mesmos. E na história da humanidade, sempre que acontece algum problema, é porque na perversidade, na maldade do coração do homem, desde quando o pecado entrou na humanidade, quando algo acontece de errado na palavra de Deus, nós podemos ter certeza que o eu atravessou o caminho do próprio ser humano. E é meio que como se o homem fosse um homem como eu, que calça 45 e tropeça no próprio pé, devido ao orgulho. Né, Simão? Quando a gente tem o pé grande, a gente sabe que a gente pode caminhar e tropeçar. E o pecado, o orgulho, nos faz tropeçar. E o problema da humanidade inteira, o globo terrestre inteiro, com relação à falta de humildade, é que nós achamos que diante do nosso desenvolvimento, dos recursos científicos, da nossa educação, a gente vai conseguir avançar e crescer como seres humanos. Mas, na verdade, não é esse o caminho que Deus tem trilhado para nós. A nossa alegria não deve estar baseada na nossa altivez, e sim na nossa humildade. Aqui o apóstolo Paulo, ele enfrentava um momento da igreja em Filipenses, ele estava combatendo, e muitas das congregações, muitas das igrejas, elas tinham problemas de ciúmes, problemas de facções, problemas com contendas tolas.
e questões que as pessoas já achavam que tinham direito sobre certas situações. Havia muita divisão nas igrejas, e não era diferente na igreja de Filipenses. E nós lendo esses versículos aqui que nós acabamos de ler juntos, nós vamos ver, queridos, que essas atitudes que Paulo aqui está requerendo dessa igreja, elas não são atitudes de seres humanos normais. Não são atitudes que nós podemos produzir pela força do nosso próprio braço. Por aquilo que temos em nós como essência. E isso não é uma dificuldade somente para aqueles que não conhecem a Jesus. Não é uma verdade somente para aqueles que não têm Jesus, mas também para nós, os cristãos. Tudo isso que está sendo requerido aqui dessa comunidade, dessa igreja, é algo que só pode ser gerado através do Espírito Santo de Deus e através da sua palavra. Muitas vezes, a humildade ela pode ser vista com olhos que não são muito bons. Algumas pessoas dizem que a humildade, os filósofos antigos até diziam isso, a humildade ela é uma espécie de fraqueza. É algo que demonstra algo fraco no caráter do ser humano. Ou muitos também dizem que a humildade ela é só um conceito. Algo que está nos nossos lábios, mas que na prática não acontece. A humildade também pode ser ouvida como altruísmo, como amar ao próximo, como se preocupar com o bem-estar do próximo, os direitos do próximo. E é só dentro desse espírito de humildade, é só nessa forma que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, que a união e a harmonia são mantidas. É só diante do mover do Espírito e da palavra de Deus que isso pode acontecer. Porque nós vamos ler lá em Provérbios 16, 18, que o orgulho, ele antecede a queda. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Então, aquilo que é contrário à humildade é o orgulho, é a altivez. E isso produz destruição. Isso produz uma queda. Isso nos leva para um lugar de distância daquilo que Deus espera do seu povo. E aí Paulo, então, ele começa o versículo 1, dizendo assim: se por estarmos em Cristo, se nós estamos em Cristo, se Cristo é verdadeiramente o nosso Senhor, se nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Meus irmãos, estar em Cristo Jesus te motiva? Existe em nós alguma motivação pelo fato de estarmos em Cristo Jesus? 2 Coríntios 5,17 diz assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. As coisas antigas já se passaram. Então, o fato de nós estarmos em Cristo precisa gerar em nós uma motivação. Frutos. 1 Tessalonicenses 4, esse texto eu quero ler com vocês também, para nós nos motivarmos por estarmos em Cristo. Esse texto ministra muito meu coração, meus irmãos, pela obra que Jesus fez na nossa vida. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A nossa motivação, a nossa esperança é essa, que Jesus veio para esse mundo, viveu uma vida inteira sem pecado. Sim, ele morreu na cruz, mas não terminou ali, ele ressuscitou. E não sendo suficiente o fato dele ser o primogênito dentre os mortos e ter ressuscitado, ele foi elevado aos céus, sentou à direita de Deus Pai. E um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa motivação precisa ser estarmos em Cristo. Se existe alguma exortação de amor, o apóstolo Paulo fala. Se é verdade que Jesus habita em nós, essa exortação, essa palavra, ela também pode ser entendida, é um sinônimo de consolo. Se Jesus nos consola e nos encoraja, também é outro sinônimo. Em todas as situações, também precisamos ser motivo de encorajamento e exortação àqueles que estão à nossa volta. Se existe alguma motivação em Jesus, se existe alguma exortação de amor, é razão de nós olharmos para o nosso próximo em humildade. Se existe alguma comunhão no Espírito, se de fato nós temos comunhão com o Espírito de Deus, sabe, essa verdadeira comunhão, essa palavra comunhão significa ter tudo em comum. Se nós temos alguma comunhão com o Espírito de Deus, que habita naqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, isso soluciona todos os nossos problemas dentro da igreja, com relação à humildade, com relação à contenda, com relação ao partidarismo. E todo amor verdadeiro que existe na face da terra, só é possível pelo Espírito de Deus. Porque Ele é amor em nós e através de nós. Se em nós existe alguma profunda afeição e compaixão, sabe, o fato de nós vivermos em igreja, ele não se limita somente a sentimentos, a emoções, ele não se limita a ideias, a conceitos. Não. Se existe alguma profunda afeição, se existe compaixão, isso não se resume apenas em atividades de ajudar alguém ou ações frias. Mas se existe alguma afeição profunda em nós, existe alguma compaixão em nós, isso precisa nos mover, precisa mexer com as nossas entranhas. Quando nós olhamos à nossa volta e vemos alguém que precisa de algo da parte de Deus, e nós temos comunhão com o Espírito, isso precisa nos mover em direção àquela pessoa. O Senhor Jesus nos ensina a agir dessa forma. Marcos capítulo 1. Versículo 40. Já deve estar no telão aí, né? Marcos 1,40 diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Se existe alguma compaixão em nós, ela precisa nos mover em direção ao próximo, em humildade. Ela precisa se tornar uma ação prática, uma compaixão viva, uma compaixão que vai além de somente palavras, se torna atitudes. Sabe, essa palavra também eu fui
pesquisar no dicionário o que significa compaixão. E é interessante, diz assim que é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minimizá-la. É uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. É quando nós enxergamos alguém sofrendo e a gente não consegue simplesmente dar de ombros ou não fazer nada, mas o Espírito de Deus nos impulsiona a tomar atitudes de humildade, quando nós deixamos o nosso eu então de lado e vamos em direção ao próximo. Sabe, é quando você vê que alguém está padecendo por alguma enfermidade e você precisa pelo menos fazer uma oração com aquela pessoa. É quando você age em favor do enfermo. É quando você vê alguém em dificuldade financeira e dentro das tuas capacidades, porque nós só podemos oferecer aquilo que temos. Nós ajudamos essa pessoa. É quando você vê o teu pastor trabalhando incansavelmente lá na obra e você pensa, eu preciso fazer alguma coisa e lá ajudar ele. Quando nós vemos alguma situação e reagimos. Isso é sermos compassivos. Amém? Versículo 2 vai dizer: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo aqui pedindo, completem a minha alegria. Como assim ter o mesmo modo de pensar, meus irmãos? Sabe, é como se a igreja toda tivesse só uma alma. O mesmo sentimento faz parte do coração de todos. É aquilo que foi falado aqui com relação ao prédio novo, quando nós vemos aquele lugar avançando, todos precisam ter o mesmo sentimento e entendimento, e debaixo desse entendimento, agir, atuar. É como se nós tivéssemos uma única atitude mental, uma forma de enxergar. Sabe, se isso fosse verdade, não haveriam divisões, não haveriam formas diferentes de enxergar a vontade de Deus e o propósito de Deus. Nós, pelo contrário, a gente meio que desdenharia das divisões. Quando escutamos algum comentário que quer causar divisão, que quer causar contenda, que quer causar maledicência, nós refutaríamos. Porque temos a mesma forma de pensar. E lemos isso lá na igreja primitiva, no livro de Atos, capítulo 2, um texto tão conhecido, Atos 2, 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente olha para esse texto, eu não sei você, mas eu espero que o teu coração também se aqueça. Quando você lê ele, você pensa e deseja viver isso na prática. Você quer que isso seja algo real na tua vida, no meio da igreja? Quantos desejam viver isso? Eu desejo viver isso na prática. Mas para isso nós precisamos sair dos conceitos, do campo das ideias. É necessário partirmos para atitudes práticas. E uma coisa eu digo para vocês, meus irmãos: não existe Atos capítulo 2
sem Atos capítulo 1. Não tem como nós vivermos uma só mente, um só pensamento, sem sermos cheios do Espírito de Deus. Quando nós estamos cheios de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas soberbas, das nossas preocupações, é impossível vivermos Atos 2. Porque aquele que está cheio do Espírito de Deus, não está cheio de si. Amém? Que o Senhor nos ajude. Só o Espírito Santo pode operar esses sentimentos, meus irmãos. Nós somos naturalmente egoístas, facciosos e causamos divisões. Mas Deus espera de nós que nós deixamos essas coisas de lado, que nós deixamos o nosso egoísmo de lado, que nós possamos nos revestir da humildade e do Espírito de Deus. Tudo que Deus tinha dado para essa igreja de Atos cooperava para o crescimento dela. E Paulo, continuando esse mover de Deus, ele estava aqui tentando cuidar para que a igreja permanecesse sem perturbações, para que a unidade da igreja fosse preservada. Sabe, você muitas vezes ter a mesma forma de pensar. Para que isso aconteça no nosso meio, nós não podemos ser permissivos, passivos. Não existe como isso acontecer no meio de uma igreja que não reage diante da vontade, da palavra e do mover do Espírito de Deus. E Paulo era esse homem que gerava essa provocação, no bom sentido, de haver um só pensamento, uma só mente. Nós precisamos ser ativos na nossa comunhão. Nós precisamos ser intencionais na nossa comunhão. Nós precisamos nos esforçar para que a comunhão aconteça, meus irmãos. Sabe, Paulo, ele se esforçava muito por isso. Eu não vou ler o texto com vocês aqui por causa do tempo. Mas, Gálatas capítulo 2, se você quiser, estiver anotando, depois você pode ler em casa. Do versículo 1 até do 11 ao 16, desculpa. Paulo, zelando pela unidade e uma só mente da igreja, ele precisou repreender o apóstolo Pedro. Pense que dificuldade. O apóstolo Pedro estava reagindo de uma forma quando ele estava no meio dos que eram judeus convertidos, e ele começou a agir de outra forma no meio daqueles que eram gregos convertidos ou helenistas. Paulo precisou ser ativo, Paulo precisou ser intencional, Paulo precisou falar, olha, não está legal isso que você está fazendo. E muitas vezes, para que haja uma só mente, uma só forma de pensar, nós precisamos olhar quando o nosso irmão não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus diz, e nós já temos esse entendimento, nós precisamos trazer esse irmão para esse entendimento. Eu não estou falando para você sair aí como uma metralhadora, metralhando todo mundo. Não, é em amor. É em amor, é exortação em amor, porque Deus corrige aquele que Ele ama. E se estamos cheios do Espírito de Deus, precisamos corrigir quando alguém ao nosso lado está indo numa direção que vai ao contrário daquilo que Deus espera da sua igreja. Vocês estão entendendo? Sabe, é muito fácil nós começarmos a ter pensamentos que causam divisão. É uma seta. É um momento. E você começa a alimentar aquilo no teu coração. Mas hoje é um dia em que o Espírito Santo deseja gerar unidade no nosso meio. Essa manhã, nesse dia, nessa hora, o Espírito quer destruir fortalezas na nossa mente. Ele quer desconstruir aquilo
que façam que nós não tenhamos uma só mente, um só coração e uma só atitude. Para que Ele deseja que isso seja destruído? Para que o reino avance, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, para que mais vidas sejam salvas. É para isso que nós gastamos os nossos dias. Não é para nós nos colocarmos num pedestal, não é para nós estarmos em evidência, é para que o nome de Jesus seja engrandecido nesse lugar. Continuando, versículo 3, vai dizer assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Sabe? Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Nada façam por partidarismo, nada façam por um espírito litigioso, um espírito de divisão. Sabe, o apóstolo Paulo estava falando aqui de pessoas que queriam usar a igreja como um palco da glória pessoal deles. Nós já vimos isso lá no capítulo 1, versículo 16 de Filipenses. As pessoas que pregavam o evangelho pela sua própria glória. E olha, não era difícil delas conseguirem seguidores. Pessoas que buscam a própria glória conseguem muitos seguidores, né? Hoje no Instagram, enfim. Pessoas que buscam atenção para si, elas começam a formar um partido, uma facção, uma divisão dentro do corpo de Cristo. Uma espécie de pequeno culto da personalidade dentro das fileiras da igreja. Isso estava acontecendo em Filipos. Mas isso não acontece no nosso meio, em nome de Jesus. Sabe, nós lemos na palavra de Deus que, se você quiser depois leia lá Lucas 9, Lucas 10. Quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o evangelho, eles voltam extasiados, cheios do Espírito Santo, porque o Senhor tinha operado. E Jesus, ele não chega e diz assim: olha, parabéns fulano de tal, porque você orou e aquela pessoa foi curada. Ou parabéns porque você fez isso, parabéns porque aconteceu esse milagre. Não, Jesus sempre traz a glória a Deus. Nem ele mesmo se gloriava. A humildade é isso. Você considerar sempre o outro superior a você. O apóstolo Paulo queria evitar que esse tipo de situação continuasse se propagando aqui na igreja de Filipos. Porque o ser humano, nós, eu e você, nós temos uma ânsia de afirmação. Nós queremos o tempo inteiro ser afirmados. Nós queremos ter aquela posição de destaque. Nós queremos ter fama. Nós queremos ter visibilidade. Nós queremos ser vistos. E aí, quando a gente quer isso e o outro também quer isso, aí não tem mais como haver concordância, nem só um espírito, e nem uma só mente. Aí surge a divisão. Aí surge a ruptura, porque eu quero a fama para mim. Eu quero ser enxergado. E você também quer ser enxergado. E aí então, nós perdemos essa união. Nós perdemos o mover do espírito, porque pensamos de forma diferente. Quando Deus quer que na questão do reino, nós tenhamos uma só mente e um só coração. Uma forma de enxergar todas as coisas. Paulo fala aqui sobre ter uma imagem alta de si mesmo. Sabe, nós precisamos evitar exaltar a nós mesmos, gloriar-se de si mesmos.
A verdade é que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Só Ele pode ser glorificado. Só Ele é digno de glória. Só Ele é digno de louvor. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? O amor e a humildade, gerados pelo Espírito de Deus, só eles podem fazer com que eu vá em direção a um outro ser humano, em reverência. Só o Espírito Santo é capaz de fazer com que nós enxergamos o nosso próximo como superior a nós mesmos. Isso não é algo natural de nós. Sabe, a humildade, ela também é demonstrada como nós enxergamos aquilo que nós achamos insignificante, o que nós achamos pequenos. Como que você enxerga uma criança quando você esbarra com ela aqui na igreja? Isso revela o nosso coração, se somos humildes ou não. Mateus 18, do 1 ao 4, Jesus vai dizer que aquele que não se converter e não se tornar como uma criança, não pode herdar o reino dos céus, certo? A forma como nós reagimos diante de coisas pequenas, um animal, né? Você vê o cachorro lá na tua casa e você está meio aborrecido e você sai chutando o cachorro, só porque ele não tem a capacidade mental que você tem. Isso revela o nosso coração, o quão humilde nós somos. Jesus não mandou a gente observar as aves do céu. Jesus não mandou a gente olhar para um lírio, uma erva do campo. A contemplação daquilo que nós achamos inferior do que nós mesmos e a atitude que a gente tem com relação a isso demonstra como está a humildade no nosso coração. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos humildes. O versículo 4 vai continuar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe, é normal e natural no mundo a gente cuidar das nossas coisas. Isso é o que acontece normalmente, cada um se preocupa consigo mesmo. Com a sua casa, com o seu carro, com a sua família, com seus bens. E a verdade é que os interesses do outro, lá fora, quando eu digo lá fora, eu digo que não dentro do ambiente cristão, ninguém se preocupa, com raras exceções. Não existe no mundo comunhão. Fora de Cristo, fora da igreja, não há comunhão verdadeira. O sentido dessa palavra só pode ser vivido dentro do corpo de Cristo, dentro do reino. Lá fora tem ciúmes, tem preocupação em defender aquilo que é teu. E eu vou dizer uma coisa, meus queridos. A gente se preocupar com as nossas coisas não é uma maldade. Nós precisamos ter essa preocupação. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Que simplesmente agora eu não vou mais me preocupar com aquilo que é meu. Porque isso também não seria bíblico. Só que nós precisamos ter um olhar além daquilo que é nosso. Nós precisamos ter um olhar à nossa volta. Aqueles que estão próximos de nós. Aqueles que são os nossos irmãos, os nossos amigos. Sabe? E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas na força do nosso próprio braço. Mas o nosso objetivo, o nosso foco, precisa ser enxergar além de nós mesmos, além do nosso eu, além das nossas coisas,
além daquilo que nos pertence. Esse é o nosso dever como cristãos verdadeiros. E isso só é possível ser cumprido, como eu já disse, através do Espírito de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, porque nós, na nossa natureza, não conseguimos cumprir essas coisas. E Paulo, ele não quer que nós negligenciamos as nossas coisas. Porque se nós simplesmente agora também não dessemos mais valor para aquilo que temos, nós estaríamos sendo egoístas também. Porque aí, se eu não cuido daquilo que é meu, alguém vai ter que cuidar daquilo que é meu. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Sabe? Vocês estão me entendendo? Nós precisamos ter esse olhar além. Quando eu digo que nós precisamos cuidar daquilo que é nosso, eu posso usar como exemplo o nosso corpo. Quando você sabe que a tua glicose está alta e você continua comendo lá aquele docinho, você está sendo egoísta. Porque o Espírito Santo quer que você cuide do teu templo, do templo que ele habita, que é você. Só que se você continua negligenciando aquilo que Deus te deu, como nesse exemplo o teu corpo, alguém um dia vai ter que tomar conta de você. E essa pessoa vai ter que deixar daquilo que ela estava fazendo para tomar conta daquilo que você deveria ter cuidado. A mesma coisa acontece nos casamentos. Quando você, em vez de cuidar do teu cônjuge, você ter conversas francas, você ter um momento de oração, você lê a palavra junto, aí você senta na frente da tua televisão e vai jogar videogame. E aí o que acontece? A tua esposa está precisando de atenção, está precisando que você converse com ela, está precisando resolver situações e você está lá na frente do videogame. Ei, em algum momento alguém vai ter que ligar o giroflex do carro e ir lá resolver um problema familiar teu, porque você não está cuidando da tua casa. Então não é nós simplesmente abandonarmos as nossas responsabilidades, mas é nós fazermos mais do que as nossas responsabilidades. E nós não focarmos só nelas, irmos além de nós mesmos, através do Espírito Santo de Deus, para que então o nome do Senhor seja glorificado. Paulo aqui estava pedindo para que a alegria dele fosse completada através de um só pensamento. Sabe? Se cada um de nós lembrar do nosso próximo, ninguém vai ser prejudicado e ninguém também vai ser sobrecarregado. Vai haver uma alegre comunhão no nosso meio. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu já estou encerrando, devido ao horário. Meus irmãos, tudo isso que eu estou falando, eles não são ideais, não são conceitos. Eles precisam ir além de ideias. Sabe, a gente pode concordar com tudo que é falado aqui todos os domingos. E eu sei que a gente concorda. Você pode dizer, é isso mesmo, a vida cristã tem que ser assim. É isso aí. Mas não pode parar nisso. Você não pode somente concordar, nós não podemos somente concordar com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que fazer com que a palavra de Deus se torne viva no nosso dia a dia. Nós temos que fazer com que a palavra de Deus se torne atitudes práticas no nosso cotidiano. Sabe, Paulo sabia que é difícil. Vocês concordam comigo que é difícil ter uma só mente, um só coração? Vocês concordam comigo que isso pode ficar muito só no campo das ideias, dos ideais? E que nós precisamos fazer com que a nossa vida cristã saia do campo das ideias e comece a ter atitudes práticas no nosso dia a dia? E aí Paulo aqui continuando, e eu não quero avançar naquilo que vai ser falado domingo que vem, mas aí sim ele aponta
para o que nós precisamos fazer para que tenhamos um só pensamento e uma só atitude. Para que nós possamos nos revestir dessa humildade. Sabe o que nós precisamos fazer? Versículo 5, do capítulo 2 de Filipenses. Nós precisamos olhar para Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo. É para Ele que nós temos que olhar. Sabe, 1 Coríntios 3 vai dizer que existia uma divisão por causa de Paulo e de Apolo. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Mas a verdade é que nós precisamos olhar para Cristo. Ele é o nosso exemplo de humildade. É só por Ele que nós conseguimos nos humilhar, entendendo que Ele era Deus. Se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. A nossa humildade tem que ser baseada nisso. Sabe, essa é a leitura correta que nós temos que fazer da humildade. Olhar para esse versículo, para esses versículos que vem na sequência, depois você lê em casa, não faz mal você ler antes da pregação domingo que vem. Você lê eles e você vê a encarnação, a humilhação, a exaltação do Filho de Deus. E isso abala o teu coração egoísta, vaidoso. Um coração que muitas vezes, eu não sei o teu, mas o meu eu tenho certeza. Um coração orgulhoso, que acha que consegue fazer tantas coisas na força do próprio braço. Um coração soberbo. Então você olha para a atitude de Jesus e você rasga o teu coração diante dele. Você clama por misericórdia. Você vê o quão distante você está, o quão orgulhoso você é. E aí o nosso coração é vencido. Se humilha, se dobra, se prostra. Eu quero fazer um desafio para você, para nós nessa manhã. Que você anote esses versículos seguintes de Filipenses, capítulo 2. Anote do 11 até o 5 numa folha de papel. Pegue uma folha 4, uma folha de caderno. Se você não tiver uma folha 4 em casa, uma folha de caderno, venha pedir para mim no final do culto que eu vou providenciar. Pegue a tua Bíblia. Escreva esse texto. A punho. Não imprima, escreva, porque o Espírito Santo vai ministrar enquanto você estiver escrevendo. Filipenses 2, do 5 ao 11. E aí, eu quero que a gente possa todos os dias, todas as manhãs dessa semana, dobrar os nossos joelhos, ler esses versículos e orar sobre humildade, sobre uma só mente, um só coração. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser mais humildes, no sentido verdadeiro da palavra. Nosso coração precisa se render em adoração diante desses versículos, diante da obra de Cristo, diante da comunhão, diante do simples, diante da dificuldade do irmão. Quantos aqui querem ir para o céu? Tem alguém que não quer? Levanta a mão quem não quer ir para o céu. Todo mundo quer. Você sabia que muitos teólogos, há muita controvérsia com relação de como vai ser o fim de todas as coisas?
né? A escatologia se escreve a lápis, não a caneta, né, pastor Achê? Mas você sabia que o que nós temos de mais perto do céu, aqui nessa terra, é a comunhão com os irmãos? Se nós não aprendermos a termos uma só mente, um só coração, nós não vamos entrar no céu. Porque o céu vai estar cheio de pessoas diferentes, mas com Jesus no coração. E vocês sabem qual que é o que nós temos de mais parecido com o inferno aqui na terra? Vocês sabem? O inferno, muitos dizem que é um lugar de ausência total de Deus. Não existe nada de Deus, não vai ter nada de Deus no inferno, zero. E aqui nessa terra nós experimentamos um pouco do inferno, na solidão, no isolamento. Não é isso que Deus criou para nós. Deus nos criou para estarmos em comunhão, em unidade, através do Espírito Santo dele enviado por nós, enviado por Jesus para nós, perdão. Então, eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu queria convidar você a termos um tempo de oração. E lá vai o pastor chato de novo pedir para você se ajoelhar. Se você quiser vir até o altar, se você quiser se ajoelhar no teu lugar, vamos ter um momento de oração. Senhor, nos humilhamos diante de Ti nessa manhã. Nós olhamos para Ti, Rei da Glória, Senhor de todo o universo, vestido com todo o resplendor, num alto e sublime trono, o Logos de Deus, a Palavra de Deus, santo, imaculado, perfeito. E por amor a nós, decide se esvaziar de toda essa glória, de toda essa glória e resplendor, e o Senhor se fez homem e habitou no nosso meio. Senhor, nos perdoa pelo nosso egoísmo, nos perdoa pela nossa soberba, nos perdoa pela nossa arrogância, nos perdoa, Senhor, por toda a divisão que causamos primeiramente na nossa mente. Depois, Pai, talvez no meio dos nossos irmãos, com frases que causam divisão e facção. Nos perdoa pela nossa vaidade, Senhor, por queremos estar em evidência, por queremos fama. Nos perdoa, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o lavar das águas do Teu Espírito nessa manhã nos purifique de tudo isso, Senhor. Que todo pensamento construído de forma soberba, aquele pensamento que vem antes da queda, aquele pensamento que vem antes da destruição, que isso seja extirpado, Senhor, da nossa mente. Nos humilhamos, Pai. Reconhecemos a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecemos que precisamos de Ti para termos uma só mente, um só coração, para que o Teu reino de uma vez por todas, Pai, possa avançar. Para que o Teu nome seja glorificado através de nós, os Teus filhos. Vem, Senhor, sobre nós. Nos batiza com essa humildade, Senhor. Nos batiza com esse amor, Senhor, que não se preocupa só com aquilo que é nosso, mas também com aquilo que é do nosso próximo. Nos batiza com esse amor, Senhor, que vai além de nós mesmos. E há amor suficiente em Ti, porque Tu és amor, para fazer com que isso seja possível. Teu Espírito Santo em nós, através de nós, é que pode gerar isso. Nós não podemos gerar isso. Nós não temos, Pai, essa capacidade. Nós dependemos de Ti e precisamos de Ti, Senhor.
Nos ajuda, Senhor. Quero convidar você a fazer a tua própria oração diante do Senhor nessa hora. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Que palavra mais madura. Que postura mais madura que o Senhor nos convida a vivermos a alegria da humilhação de maneira sóbria, real. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom o confronto e o conforto da palavra. Como é bom refletirmos diante daquilo que Ele tem para nós. Que essas sementes em cada coração possam florescer de maneira extraordinária nessa semana, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te rendemos graça. Te agradecemos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos ensina, que nos conduz ao caminho perfeito. Senhor, leva-nos em segurança, guarda a nossa caminhada, sê conosco, Deus, nos abençoando, fazendo florescer tudo aquilo que Tu tens para nós, no nome precioso de Jesus, amém. Tenha uma semana abençoada, um bom domingo, Deus abençoe.